Então, bom dia, professor. Mais um problema aqui proposto em sala pelo senhor. Movimento de uma dimensão, falando sobre oscilador harmônico. Então, vamos primeiramente já também demonstrar isso a partir de um desenho, para que a gente possa entender melhor. A gente tem uma mola aqui, e quando a gente fala de mola, consequentemente vem a lei de Hooke, né, na mente. Trabalhando bastante lá em Física 2. Então, se a gente puxar uma mola, ela provavelmente vai se contrair, né? De forma que você aplica uma força nela. E essa força geralmente ela é contrária à mola, certo? Então, para isso, a gente vai ter que colocar aqui uma função que represente de fato esse probleminha de um objeto que, quando você puxa ele junto a uma mola, ele vai fazer aquele movimento de força contrária. Então a gente tem dizendo que F, aquela lei de Hooke, é menos a constante vezes x. Por que menos a constante? Porque é um movimento contrário. Você vai puxar e ela vai fazer o movimento de modo que ela contrai, certo? Onde menos k é vezes x. Então a gente fazendo aqui essa pequena função, temos o seguinte: a gente vai colocar a derivada que representa de fato o problema, onde n vezes d ao quadrado vezes x é igual a dt quadrado menos a constante vezes x, certo? Até aí tudo tranquilo? Então, partindo para o passo seguinte, a gente diz que x de t é igual ao x0 vezes o cosseno de Wt. A gente pode chamar esse W de ômega, né? Onde ômega é a raiz quadrada de Km. Então, aí a gente pode imaginar, né, o que de fato pode representar esse problema na prática. Se a gente pegar, por exemplo, as nossas mãos, né, e colocar na água e abrir ela, dependendo da área que você ocupe, você vai fazer mais ou menos força, né? E isso vai de acordo também com a lei de Hooke. Só que o problema que a gente vai colocar aqui é considerando de fato uma resistência. Geralmente a gente, nos problemas de física, faz esses problemas sem a resistência do ar. Mas como tem um fluido, e a gente pode também se basear no problema anterior, da questão do primeiro problema trabalhado em sala, que foi justamente a questão da resistência do ar, o movimento de uma dimensão. A gente tem que fazer também aquele velho probleminha dizendo que m é a derivada ao quadrado de x, onde dt quadrado mais beta deixa eu ver aqui como eu perdi. Perdão. Mais beta vezes a derivada de x sobre dt mais kx igual a zero. Então aqui a gente tem uma equação do movimento massa-mola. Então essa equaçãozinha aqui que a gente montou é justamente a equação que vai abrir as portas para a resolução do problema. Lembrando que B ele é maior do que zero, tá?
Vou chamar aqui, só para ficar claro. Então a gente tem que colocar uma observação onde x, CE de AT, isso daqui a gente vai ter que colocar junto a essa equação, fazendo a substituição. A partir disso, a gente vai ter o seguinte. Vou resolver aqui embaixo para ficar melhor, tá? Então vai ficar m vezes c é AT a quadrado mais beta, onde c é AT mais K vezes CE A vezes T igual a zero. Então a gente pode cortar esses valores, né? C com C, EAT com EAT. E dar seguimento à redução dessa equação. E a redução dessa equação fica m vezes a, beta a mais k igual a zero. Então a gente nota aqui que depois de muito tempo a gente vai obter uma equaçãozinha do segundo grau, como vocês podem ver aí. E essa equação é muito tranquila de se resolver, como a gente já viu isso muito no ensino médio. A gente sabe que menos b é mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Certo? Então a gente tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem que foi reduzida a uma equação do segundo grau. Veja que interessante. Uma coisa que a gente iria jamais pensar de usar novamente. Apareceu. Pois é. Então, menos beta é igual a m mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, 4m, k menos beta ao quadrado sobre 2m. Continuando. A gente vai ter aqui dois resultados, né? Como o x1' e o x duas linhas, onde o x1' a gente pode chamar de menos beta sobre 2m e o x duas linhas a gente pode chamar aqui de beta ao quadrado menos 4mk 2m, certo? Porém, a gente vai ter que combinar essas duas constantes aqui, essas duas variáveis, a gente pode assim dizer. Então, a combinação das duas, a gente pode chamar de x, aqui é x, vou fazer aqui 2x para representar. Podemos chamar um de R1 e o outro de R2, certo? Então, R1 é o menos b sobre 2m, e o R2 é o beta ao quadrado 4m vezes k sobre 2m. Ok? Tudo certinho? Então agora a gente vai aplicar essas duas variáveis, chamando ela de R1 e R2, a partir daquela equação de ordem, equação diferencial de ordem 2, né? Então x é igual ao CE, onde R1 mais IR2, T, vai somar com CE, R1 menos IR2, T. Beleza? A gente vai colocar isso em evidência, tá? Isso significa que CE é igual a R1T, onde E, I
R1t mais EC é igual, ou melhor, é menos I sobre R2t. Isso significa que a gente pode substituir isso aqui como se fosse uma identidade geométrica. A gente pode chamar de IA, né? E o que significa isso? Eu posso substituir esses valores aqui por 2 cosseno de θ. Isso vai dar CE R1t, duas vezes o cosseno de θ, né? R2t. Isso significa que 2CE menos beta 2MT vai multiplica o cosseno de R2t. Então, representando isso aqui graficamente, pessoal, vai ficar também um valor, melhor um valor não, um gráfico parecido com o primeiro problema proposto pelo professor, tá? A gente tem um gráfico aqui, onde a gente tem uma amplitude em função do tempo, claro, de modo que essa amplitude ela é 2CE, né? Que foi justamente o que encontramos aqui. Lembrando que esse 2CE ele é menos b elevado a menos beta sobre 2MT. Ok? Então, essa amplitude ela também tem um decaimento exponencial em função do tempo. É como aquele problema lá, também citado em fluidos. Tem um fluido, né, que a gente pode atirar, dar um tiro na água, e ela, de modo que vá passando pela água, ela vai perdendo a sua velocidade em função do tempo. Esse caso aqui é a amplitude. Então, quando temos um tempo curto, né, que a gente poderia chamar ele de cosseno, a amplitude ela vai para zero, né? Ela vai conforme o tempo indo para zero aqui. Então, perdão. Esse é o problema número 2. É isso. Espero que esteja tudo certinho. Um abraço e até a próxima.